O mundo estava mergulhado na escuridão. A humanidade havia se afastado completamente de Deus. A violência dominava as ruas, a corrupção se espalhava como uma praga, e os corações já não conheciam o amor nem a verdade. Foi nesse cenário caótico que a voz divina ecoou pela primeira vez para um homem simples, mas fiel: Noé. Um homem que andava com Deus, mesmo quando todos ao seu redor haviam se perdido. Enquanto o povo zombava das coisas sagradas, Noé mantinha sua fé firme, e foi por essa fidelidade que o Senhor o escolheu para cumprir uma missão impossível: construir uma arca que salvaria a criação do maior juízo da história. Imagine o momento: o Criador dos céus e da terra falando com um homem em meio ao pecado que dominava o mundo. Deus revela a Noé que destruiria toda a humanidade com um dilúvio, pois o mal havia contaminado tudo. Mas, junto da advertência, ele também deu uma instrução detalhada. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, revestida por dentro e por fora com betume, para suportar as águas que cobririam toda a terra. O tamanho era colossal: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o equivalente a um navio moderno. A missão era clara, mas o desafio gigantesco. Enquanto Noé começava a reunir madeira e ferramentas, os olhares curiosos e zombeteiros começaram a surgir. As pessoas o chamavam de louco. Um barco, no meio do deserto, para escapar de uma chuva que nunca vimos? O mundo jamais havia presenciado uma tempestade sequer, e a ideia de um dilúvio soava como uma piada. Mas Noé não se deixava abalar. Dia após dia, ele cortava, serrava e pregava, obedecendo fielmente cada detalhe das instruções de Deus. A cada martelada, Noé pregava não apenas madeira, mas fé. Ele anunciava às pessoas que o juízo viria, que ainda havia tempo para arrependimento. Porém, quanto mais ele falava, mais zombavam. A humanidade havia se endurecido completamente. Mesmo vendo o esforço, o trabalho, o testemunho e a dedicação daquele homem, poucos paravam para ouvir. Noé não apenas construía uma arca, ele construía um legado de obediência, um testemunho eterno de fé em meio à incredulidade. Enquanto o tempo passava, a arca tomava forma, imensa, majestosa, misteriosa. As madeiras se encaixavam com precisão divina. O interior era dividido em compartimentos para cada espécie de animal, e os suprimentos eram armazenados cuidadosamente. A cada detalhe, via-se a mão de Deus guiando Noé. E então, algo surpreendente começou a acontecer. De todos os cantos da terra, os animais começaram a se mover. Pares de cada espécie, obedecendo ao chamado invisível do Criador, se dirigiam à arca. O cenário era impressionante. Leões caminhando ao lado de cordeiros, águias sobrevoando bois, serpentes deslizando calmamente ao lado de ovelhas. Nenhum atacava o outro. Havia uma ordem sobrenatural, uma paz imposta pela voz de Deus. O povo, ao ver aquilo, ficou espantado, mas mesmo diante do impossível, não acreditou. Preferiram rir, apontar o dedo e voltar à sua vida de pecado. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, entraram na arca conforme Deus havia ordenado. O ambiente lá dentro era silencioso, mas cheio de expectativa. Do lado de fora, o céu ainda parecia calmo. Nenhuma nuvem de tempestade, nenhum sinal de chuva. E então, quando todos estavam dentro, algo extraordinário aconteceu. Foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. Não foi Noé, não foram os filhos dele, foi o Senhor, selando o destino da humanidade. E então, o primeiro trovão ecoou. Uma gota caiu, depois outra, e mais outra. Em poucos minutos, o céu se abriu com fúria. Raios cortavam o horizonte. Ventos uivavam e a chuva desabava sem cessar. As pessoas corriam desesperadas, batendo na porta da arca, clamando por ajuda, implorando para entrar. Mas era tarde demais. O juízo que Noé anunciara por tantos anos finalmente havia chegado. O nível da água subia rapidamente. Casas, campos, montanhas, tudo começou a desaparecer sob as ondas. Os gritos se calavam à medida que a terra era engolida. Lá dentro, a arca balançava, mas permanecia firme.
O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Foi o maior evento de purificação que o mundo já viu. E quando finalmente a chuva cessou, a arca repousou sobre o monte Ararat. O silêncio era total. A terra havia sido lavada, e apenas Noé e sua família permaneciam vivos. Após meses de espera, Noé abriu a janela e soltou um corvo, depois uma pomba. O corvo voou de um lado para o outro, mas não encontrou descanso. Já a pomba voltou trazendo um ramo de oliveira no bico, sinal de que a vida havia renascido. Quando a pomba não mais retornou, Noé entendeu. Era hora de recomeçar. Ele saiu da arca com sua família e os animais, e o primeiro gesto que fez foi erguer um altar ao Senhor, oferecendo sacrifício em gratidão. Deus então fez uma promessa eterna. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, colocou no céu o arco-íris, um lembrete visível da misericórdia divina. O arco-íris não era apenas uma beleza natural, mas um símbolo de esperança, de perdão e de um novo começo. A história de Noé não termina com destruição, mas com renovação. A partir daquele momento, uma nova era começou. Noé se tornou o patriarca de uma nova humanidade. Seu exemplo ecoa até hoje, mostrando que, mesmo em meio à corrupção e ao caos, Deus sempre encontra um coração fiel. A arca, símbolo de salvação, aponta para algo ainda maior: Cristo, a arca espiritual que nos livra do juízo e nos conduz à vida eterna. Essa história nos desafia a refletir. Será que hoje estamos mais parecidos com Noé ou com aqueles que zombaram dele? Será que estamos construindo nossa fé ou vivendo como se o juízo nunca fosse chegar? O tempo de Noé foi marcado por incredulidade, e o de hoje não é muito diferente. Mas assim como Deus salvou Noé e sua família, Ele ainda oferece a arca da salvação para todos que creem. O chamado é urgente, o tempo passa, as evidências se acumulam, mas muitos ainda ignoram a voz divina. Se Noé tivesse duvidado, teria perecido junto com o mundo. Mas sua obediência salvou não apenas a si mesmo, mas toda a criação. Essa é a força da fé verdadeira, a que age mesmo quando o mundo inteiro não acredita. Portanto, que essa história não seja apenas uma lembrança antiga, mas um espelho para a nossa geração. Deus ainda busca pessoas como Noé, fiéis, obedientes e dispostas a caminhar com Ele, mesmo quando tudo parece contrário. A arca hoje é Cristo, e a porta ainda está aberta. Mas um dia, assim como aconteceu no passado, Deus fechará essa porta. E quando isso acontecer, só permanecerá de pé quem estiver dentro da arca da salvação. Essa é a mensagem de Noé, uma mensagem de fé, de coragem e de obediência. Uma lembrança de que, quando Deus fala, o impossível se torna real, e quando Ele promete, o arco-íris volta a brilhar, mesmo após as tempestades mais intensas.